Bom, ninguém sabe o que calado quer. E pior que isso, é aquele que tenta adivinhar. E no áudio de hoje, eu quero te desafiar a parar de perder tempo. Pare de perder tempo na vida. E depois, ficar reclamando que as coisas estão demorando, não estão acontecendo. Você precisa deixar claro o que você quer. Se você nunca ouviu esse áudio, está ouvindo a primeira vez, ninguém sabe o que calado quer, essa é a frase do meu mentor. O pai dele dizia e ele não gostava, não suportava. Ele ia para a sorveteria, né? Na verdade, ele ia para a feira e sempre no caminho da feira, ele conta que era ele e a irmã dele. A irmã dele ali no colo do pai e a irmã dele sempre pedia para ir na sorveteria. E o pai dele, né? Segundo a visão dele, sempre fazia as vontades da irmã, que na maioria das vezes também beneficiava ele. E ele conta que ele aprendeu a dirigir porque foi a irmã que pediu. A irmã que pediu para dirigir. E naquele dia, eles ali, né, numa disputa de pai e filha, o pai dele aceitou o desafio. E ela conseguiu, ali por um período, chegou na rampa, ela não conseguiu, porque era um carro com embreagem. E o pai dele, para se vingar assim dela, para pirraçar ela, disse que ele dava conta. E ele se viu obrigado a conseguir dirigir pela primeira vez ali da rampa. E naquele dia ele conseguiu, ele foi beneficiado porque ela disse para o pai dele o que ela queria. E quando eles iam para a sorveteria, o pai dele dava sorvete para ela e não dava para ele. Então ele chegava na casa bem, mas quando ele via a mãe dele, ele chorava. Então ele dizia que o pai dele tinha dado sorvete para a irmã e não tinha dado para ele. Então o pai dele dizia, mas eu não sabia o que ele queria. Aí ele dizia, eu queria sim, eu estava na sorveteria, eu estava olhando e eu gosto de sorvete. E aí ele dizia, mas ninguém sabe o que calado quer. E o pai dele fazia isso todo dia com ele, direto, sempre quando eles saíam. Mas só que ele queria que o pai dele desse sorvete para eles direto. Queria que o pai dele adivinhasse. Queria que o pai dele priorizasse ele. Queria várias coisas, mas não dizia que queria sorvete. E aí então veio essa frase: ninguém sabe o que calado quer. Então você precisa dizer o que você quer, mas mais do que isso, você precisa parar de tentar adivinhar o que os outros querem. E mais do que isso, você precisa parar de perder tempo com o que você não quer. Então vem a pergunta para você: quanto tempo você está perdendo com coisas que você não quer? Quanto tempo você já sabe? Na verdade, você perde tempo com coisa que você finge que não sabe. Eu estou aqui para cutucar você, para te provocar. Isso mesmo, para você fazer o que precisa ser feito. Essa é a minha função, esse é meu papel. Eu não vou falar o que você precisa fazer, mas eu vou te cutucar a tomar uma decisão diante da percepção que você teve sobre a sua situação. E o que acontece? Eu também tenho mentores que me cutucam. Também tenho pessoas que me cobram sobre os meus resultados. Isso mesmo. Quando eu venho aqui cutucar vocês, é porque sempre tem alguém também me cutucando e eu preciso entregar mais. Mas se eu quero alcançar o objetivo que eu estipulei para mim alcançar. Então, quando eu pergunto no grupo, vocês fizeram, né, as tarefas, vocês tomaram a decisão e vocês agora já planejaram o que vocês vão fazer, vocês agora tiveram uma conversa difícil, vocês expuseram, né? Já colocaram as claras na mesa, como vocês se sentem. Vocês já deram a oportunidade para o outro de se transformar, mostrou para o outro o quanto você deseja resgatar o relacionamento, ou o quanto aquilo está te incomodando, o quanto aquelas palavras te doem. Você já expôs, você já constrangeu seu marido, sua esposa, e você já fez de tudo para agora não se arrepender mais, né? De estar aí abrindo mão dessa relação.
Então, às vezes, agora é hora de você, né? Agora é hora de você pensar, né? Planejar como resolver de melhor maneira essa situação depois da decisão tomada, né? Porque se você tomou a decisão de procurar resgatar o seu casamento, já fez de tudo, já se entregou 100%, né? Se entregou e agora a sua consciência está tranquila, porque você já entregou aquilo que você tinha que entregar. Você já demonstrou o amor que você tinha que demonstrar. Você colocou um prazo para isso, para você mesmo, por respeito a você, por autorrespeito a você. Sabe? Porque assim, primeiro você tem que respeitar você, porque quando você passa por cima de você para respeitar o outro, mas se o outro tá te pisando, denegrindo, te machucando e colocando o dedo na sua ferida ainda e apertando de propósito, aí quem tem que tomar a decisão é você. Então, quando você está disposta, né, a mudar, de sair do ciclo que você se encontra, aí sim, agora você vai planejar como vai ser, que jeito vai ser, o seu foco vai ser outro, não vai ser mais em resgatar essa relação, mas vai ser em resgatar a sua vida, né? Mesmo que você ainda esteja morando dentro da mesma casa. Então você vai resgatar a sua vida, o que eu posso fazer por mim agora, como eu posso gerar uma renda por mim, né? Como que eu vou resolver essa situação? Então é sempre o como, né? E não justificar o porquê, né? Ai, porque agora eu tô assim, porque não, é o como, o como. Quando você começa a focar no como, as coisas começam a clarear. Porque até então, o que acontece? Quando a gente está dentro de uma relação onde a gente fica procurando enxergar algo que não existe e criando uma história que foi criada só na nossa cabeça, e muitas vezes o outro dá sinal de que aquela história realmente só foi criada na nossa cabeça, a gente acaba se frustrando e não conseguindo ver mais nada. É como aquele óculos, o óculos, né, de ilusão. Você sempre tá vendo o outro sorrindo para você, enquanto na verdade ele tá te humilhando, te xingando, te açoitando, né, pelas costas. E muitas vezes ele deixa você até sem as suas prioridades. Então, assim, eu trago isso porque isso não é uma coisa incomum, isso é uma coisa que acontece demais. E demais mesmo. Eu tive uma cliente onde ela estava completamente presa no ritmo hipnótico e no ciclo, né? E esse ciclo fazia com que? Com que ela não conseguisse enxergar que aquela pessoa estava fazendo mal realmente para ela. E era um amor assim, que era um amor que a gente fala doentio, mas é uma programação mental. É simplesmente uma programação mental, onde o outro a chamava de vários nomes baixos, chulos, amanhecia na rua, trabalhava, mas não comprava nada dentro de casa, ela mantinha a casa, ela mantinha o aluguel, ela mantinha o filho de menor e ela estava super ansiosa, entrando numa depressão profunda, foi emagrecendo, triste. Os pensamentos dela era só de negatividade, de tristeza, de morte, só coisa ruim. Então, assim, o que ela precisou fazer? Precisou fazer uma reprogramação mental, porque não há outra maneira. As pessoas vão querer fugir para lá, para cá, tomar as decisões lógicas, ok, é ótimo, mas o seu inconsciente, ele não fica só na lógica, ele precisa ser reprogramado, porque ele está acostumado àquela situação, então ele vai te levar a novas situações para trazer para você o sofrimento, porque o sofrimento para ele é comum, é como se ele tivesse se vestido disso, e ele quer mais. As suas células já se acostumaram e ela faz o seu corpo, né? O seu cérebro faz você ir buscar mais daquela situação, porque aquela situação para você é comum. Então, quando ela encontrava alguém que dava valor a ela, que a amava assim, que queria servir, para ela era um homem fraco. Por quê? Porque ela estava acostumada a ser maltratada. Compreende? Então, assim, a gente trabalhou, nós fizemos o processo terapêutico. Hoje ela é uma mulher que tá tranquila. Ela não fala tão rapidamente igual falava antes. Ela consegue olhar para ela, ela se cuida. Infelizmente, né, devido todo o problema e ela ter vivido anos com essa pessoa a agredia verbalmente demais. O filho também veio apresentar aí, né, uma ansiedade muito avançada e até começou a postar algumas coisas aí sobre, né, o suicídio nas mídias e a gente viu. E aí ele foi encaminhado a tratamento. Por quê? Porque o menino, ele fica naquele meio da situação e a criança normalmente não sabe como resolver. Ele enxerga aquilo como uma visão do amor. E ele não sabe resolver. Então ele fica assim, ele fica se sentindo insuficiente, né? E ele fica
quer queira ou não, por ver a mãe naquela situação, ele pega um certo tipo de birra, né, da mãe. Por quê? Porque ele acredita que a mãe poderia ter tomado outras atitudes, né? No caso de agressão, quando ele quebrou a perna dela, né? Porque ele empurrou, ela caiu, quebrou a perna. Então, assim, o joelho, ele queria que ela tivesse dado parte, mas ela não deu. Então, assim, às vezes a gente fica numa relação presa achando que está protegendo os filhos, porque não vou ficar aqui porque eu estou protegendo, porque o meu filho já não tem o pai dele aqui presente, então eu vou manter um homem dentro de casa, mas muitas vezes esse homem não é aquele exemplo que aquela criança precisa. Então a gente precisa colocar, né, isso daí na balança. Será que eu querendo proteger estou prejudicando o meu filho? Agora entenda uma coisa, o tempo. Tem gente que fica esperando só o tempo passar. Aí passa ano, entra ano e a mesma situação continua. Passa ano, entra ano, sai ano e a mesma situação continua. Só que o tempo, ele não tem obrigação de nada. O tempo, ele só passa. Ele só passa. Muita gente fala assim, o tempo dá jeito. O tempo dá jeito. O tempo, ele muitas vezes não dá jeito. Ele vai passar. E você tem que entender uma coisa, quando você perceber alguma coisa, encara, mas encara no mesmo dia. E eu tenho pessoas que me instigam, que me cobram também nos grupos onde eu estou. Me instiga, me cobra. E aí, você fez? Você falou que você ia fazer, você fez? E aí, até que dia? Então, assim, para botar pressão para ter resultado. Sabe? Então, não dá para você não ficar sabendo que o seu marido não quer ir além, não dá para você ficar sabendo que a sua esposa não te quer mais, não dá para você ficar sabendo que o seu sócio não serve mais, que o seu chefe não vai te promover e você não fazer nada com isso. Porque a vida é justa, se você quer esperar, ela espera também. Ela espera. Só que enquanto ela espera, você fica sofrendo. Se você não consegue produzir o resultado necessário, ainda para agora, produza a postura, a sua postura. Então, sempre pergunte como será o meu próximo passo. Qual será o meu próximo passo?